Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre movimento separatista. A gente já tinha falado um pouquinho na outra aula, hoje nós vamos dar continuidade. Hoje a gente vai ver especificamente alguns desses movimentos, né? Vale lembrar que o nosso livro ele traz aí pelo menos 10 movimentos separatistas. Se a gente fosse falar de todos, ia precisar de 2, 3 aulas, tá? Então eu escolhi alguns chaves, tá? Alguns que eu considero de uma importância maior, estão mais na mídia, é mais fácil de cair num simulado, é mais fácil de cair num teste, tá? Aqueles movimentos ali que a gente consegue ver aí com facilidade aí na mídia, tá? Primeira coisa, quando eu falo de movimento separatista, é quando um grupo ele quer o quê? Se separar de um país, tá? Esse grupo aí, no caso aí, ele se sente desvalorizado, ao longo da história ele não conseguiu criar ali um estado, né? Ele não conseguiu criar ali um país, ele não conseguiu ter um território, tá? Vale lembrar que quando eu falo de movimentos separatistas, basicamente eu tenho em todos os continentes, tá? Até mesmo no continente da África eu tenho movimentos separatistas, né? Tanto é que o último país a ser criado oficialmente foi na África, que foi o que? O Sudão do Sul. Tá? Sudão, que era um país, foi dividido em dois, né? Para tentar o quê? Atender aí a população, tá? Então, quando eu falo em movimento separatista, é uma coisa muito comum, tá? Uma das coisas interessantes de eu entender quando eu falo em movimento separatista, né? O próprio sul do Brasil, né, uma vez levantou uma bandeira sobre um movimento de separação aí do Brasil. Nesse contexto, não existe argumento, não existe justificativa nenhuma, tá? Porque quando eu falo em movimento separatista, são pessoas que moram no mesmo país e têm língua e cultura muito diferente, tá? A história desses povos também é muito diferente, tá? Populações que têm a mesma língua, o mesmo padrão cultural, né? Não encaixam nesse contexto, tá? De movimento separatista, tá? Então é interessante eu entender isso aí, tá? Um exemplo bem clássico que me vem à cabeça é esse do sul do Brasil, que uma vez quiseram, tá? Levantar essa bandeira, mas não tem cabimento, tá? O sul do Brasil fala o português, o sul do Brasil tá ligado à história do Brasil, o sul do Brasil tem a mesma cultura, tá? Que eu tenho no Brasil, né? Passou pelos mesmos tipos de problemas que o Brasil já passou. Em nenhum momento na história do Brasil a população do Sul foi massacrada pelo governo brasileiro, mas isso é só para vocês entenderem, certo? Então vamos lá então. Então, dentro da Europa, um dos lugares onde eu tenho uma grande quantidade de países que tem o que? Esses movimentos separatistas que acabam, entre aspas, tendo esse problema de alguma etnia, tá? De algum grupo étnico levantar em algum momento aí essa bandeira ou começar o que? A discutir essa questão de separar do país, tá? Então isso acaba acontecendo na Bélgica, isso acaba acontecendo na Itália, isso acaba acontecendo na Espanha, na França, no próprio Reino Unido, tá? Vale lembrar que o continente europeu é um lugar que ele foi sendo o que? Moldado, né? Ele foi sendo o que? Os países, as fronteiras foram sendo criadas aí há pelo menos aí 600, 700 anos, tá? Então é um processo muito meticuloso. Então é interessante eu entender por que na Europa isso acaba ocorrendo com muito mais facilidade que em outros lugares, tá? Uma das coisas que acaba acontecendo, todo governo ele acaba ficando muito temeroso, tá? Esses movimentos, porque você pode desencadear aí um efeito cascata. A própria União Europeia, né? Ela acaba observando muito, ela acaba ficando muito atenta com esses movimentos. Mas uma coisa eu já garanto para vocês, em nenhum lugar do mundo, tem o caso da África que eu dei como exemplo, tá? Mas em nenhum lugar do mundo assim, envolvendo países desenvolvidos ou países aí em desenvolvimento, tá? Ou potências econômicas aí, ou industriais, esses países acabam aceitando ou eles acabam o quê? Concordando com esse tipo de acontecimento, tá? Eles acabam, alguns agindo
com violência, outros acabam prendendo os líderes, tá? Acabam indo lá e criando algum tipo de solução aí temporária, mas eles não concordam com esse tipo de colocação, tá? De você pegar um pedaço do seu país e dar para algum grupo criar um novo país. Isso aí atualmente, né, é meio assim fora de cogitação, tá? Então, quando você fala de movimento separatista ou surgimento do novo país, fronteiras vão ter que ser o que? Refeitas, alianças, relações econômicas, né? Questão ligadas ao que a forças armadas e até mesmo o reconhecimento, tá? Para um país ele ser reconhecido, ele precisa ter um certo número de votos lá na ONU, tem que passar por todo um processo político, tá? Tem tudo, se a ONU tem que reconhecer aquele lugar como um país. Os países que compõem a ONU têm que concordar e votar para o quê? Para aquele lugar se tornar um novo país. Então é interessante eu pensar que existe até meios legais, tá? Não é simplesmente eu falar, eu quero, agora isso aqui é um país. Ele tem que ser reconhecido pelos outros países, tá? Então um dos casos assim que a gente pode falar é o caso da Escócia, tá? A Escócia assim faz parte do Reino Unido. Vale lembrar que a Escócia em 3 ocasiões os escoceses ou parte dos escoceses já saíram na rua pedindo para separar do Reino Unido, ser um país 100% independente, porque a Escócia depende de muita coisa do Reino Unido. Vale lembrar que quem manda no Reino Unido indiretamente é a Inglaterra, tá? Então uma das coisas que o escocês ele acaba querendo sair do Reino Unido, ou a população mais jovem da Escócia acaba querendo sair do Reino Unido, é para não ter mais esse laço de dependência, tá? Serem o que? Vistos como parte da Inglaterra, ou serem vistos como o que? Uma nação, um povo que depende exclusivamente dos ingleses, tá? Então é interessante eu pensar isso aí. Uma das pessoas que eram assim um defensor ferrenho desse processo de independência é aquele ator que morreu lá, o Sean Connery lá. Ele era uma das pessoas que levantava essa bandeira em prol da independência. A última vez que teve uma votação foi por muito pouco, tá? Que eles não conseguiram esse processo aí de independência. Foi um plebiscito, ó, 53% votou no não, tá? Mas eu acredito que nas próximas décadas pode ocorrer sim essa separação do Reino Unido em relação à Escócia, tá? Então eu tenho aqui, ó, a Escócia aqui em laranja, todo esse conjunto aqui é o Reino Unido, né? E aí tem aqui, tem até charge aí, se vocês procurarem na internet, que mostra aí grupos que querem o rompimento assim quase que instantâneo da Inglaterra. Vale lembrar que nesse caso é um caso que ele não envolve violência, tá? Vale lembrar que esse tipo de movimento separatista ele é muito simples, tá? Porque eu simplesmente vou me desvincular de um grupo de países que eu pertenço, eu vou ser independente, tá? Não vai envolver fronteira, não vai envolver força armada, mas é simplesmente uma reorganização administrativa, tá? E econômica do lugar, tá? Então, de todos os movimentos separatistas, esse é um dos mais simples que o livro traz, tá? Não envolve violência, simplesmente o desmembramento aí administrativo, tá? Um outro exemplo envolvendo o Reino Unido, só que aí já é muito mais complicado, é da Irlanda do Norte, tá? Você tem lá a principal ilha, você tem a ilha da Irlanda que fica do ladinho. A ilha da Irlanda ela é dividida em 2 partes. Uma parte você tem a Irlanda e lá na pontinha no extremo norte você tem a Irlanda do Norte, tá? A Irlanda do Norte, vale lembrar que quem manda nela, quem acaba influenciando muito ela é justamente a Inglaterra, tá? E aí você vai ter aí um grande problema que é o seguinte: a Irlanda, ela reivindica a Irlanda do Norte, ela quer a Irlanda do Norte para ela quer a Irlanda do Norte como território da Irlanda, ela quer anexar a Irlanda do Norte. E aí tem um outro problema muito grave, como ali era uma região que sempre foi influenciada pela Inglaterra, existe uma questão religiosa pendente, tá? Porque essa parte da Irlanda do Norte, as pessoas praticam a religião cristã, mas elas são do lado da religião
protestante, tá? Da vertente protestante, enquanto a Irlanda também pratica o cristianismo, mas está ligada à vertente do catolicismo, tá? Então você tem um choque ligado muito à religião, tá? E aí vale lembrar que nessa questão da Irlanda do Norte tem grupos que realmente querem voltar para o domínio da Irlanda, tá? Ter uma Irlanda unificada, tá? Então é interessante eu entender esse processo, já é um processo que tem violência, tá? Dentro da Irlanda do Norte surgiu grupos como o IRA, tá? Exército Republicano Irlandês, e esse grupo lá na década de 70, eles acharam por bem praticar atentados ligados ao terrorismo para chamar a atenção da Inglaterra. Mais ou menos assim, ó, vamos começar a explodir coisas e matar pessoas, que a Inglaterra vai chegar uma hora que vai ficar de saco cheio e vai deixar a Irlanda do Norte para a Irlanda. Vale lembrar que essa estratégia não deu certo, tá? Pelo contrário, esses atentados, essa onda de violência trouxe mais violência para a região, tá? Então uma região que durante a década de 70, década de 80 passou por uma instabilidade muito grande. Por quê? O IRA, que era um grupo pertencente à Irlanda do Norte, lá praticava um atentado terrorista, explodia um carro. A Inglaterra ia lá e mandava caçar esses caras em plena Irlanda do Norte. Então você tinha a questão de tiroteio, de morte, gente sendo preso às vezes sem prova, tá? Então os dois lados acabavam se agredindo e agredindo muito, tá? Tem vários filmes que mostram essa questão do IRA, tá? Se vocês derem uma busca aí na internet, tem vários, tá? Inclusive nesse final de semana eu assisti um que chamou O Estrangeiro, que mostra essa questão do IRA, tá? Uma coisa bem interessante aí, o IRA hoje em dia ele fez um acordo com os ingleses, eles não praticam mais atentado terrorista, tá? As pessoas que foram acusadas desses atentados, eles acabaram ganhando anistia, né? Não são mais procurados, né? Não devem mais para a justiça inglesa, e o que eles tiveram que fazer, eles tiveram que o quê? Abaixar as armas, entregar todas as armas, se comprometer a não praticar nenhum tipo de atentado terrorista. O IRA ele deu até um passo interessante, tá? Ele se tornou um braço político, tá? Ele está ligado à política. Eles tentam hoje esse processo aí de anexação, aí de voltar para a Irlanda, utilizando o quê? A política como arma, tá? Mas mostra como alguns processos aí ligados a essas minorias, a essa formação de país, essa anexação de território, pode ter muita violência envolvida, tá? Então eu tenho aqui a parte da Irlanda do Norte, ó, Irlanda do Norte. Essa parte aqui mais clara, a Irlanda reivindica aqui ela ser novamente anexada e formar um único país, tá? Lembrando, dentro dessa parte aí da Irlanda do Norte, tem grupos que concordam com essa ideia, tá? Mas é lógico, grupos, tá? A grande maioria da população ainda é contra, porque aquilo que eu falei, eles estão muito ligados aos ingleses, tá? Um outro exemplo aí que também fala muito na TV, a questão da Catalunha, tá? A Catalunha ela é uma região que fica na Espanha, é a região mais rica da Espanha. Vale lembrar que eles têm língua própria, costume próprio. Inclusive, se você chegar para algum catalão, se você for viajar lá para a Espanha e for para a região da Catalunha e perguntar se ele é espanhol, ele fala que ele não é espanhol, ele fala que ele é catalão, tá? Vale lembrar que a Espanha ela acabou abafando esse movimento separatista, tá? Ela acabou prendendo aí quem estava por trás dessa onda aí. Vale lembrar que é uma onda que ela vai e vem, tá? Então lá em 2014 você já teve o que? Um referendo. Em 2019 você teve novamente pessoas indo para a rua pedindo essa emancipação da Espanha, tá? Só que aí em 2019 o governo espanhol ele foi extremamente radical, ele prendeu, ele foi em cima de quem estava o que? Motivando as pessoas a saírem para a rua, prendeu todos os líderes, tá? E aí cai no que eu tô falando, tá? Para dar uma adocicada na boca, o que o governo espanhol ele acabou declarando? Que essa é uma região autônoma, tá? Ela tem
uma certa independência, mas ela pertence à Espanha. A Espanha continua mandando lá. Em algumas coisas eles têm autonomia de decidir, mas ainda continua sendo parte da Espanha. Não é um país independente, não é um estado independente, tá? Aí, inclusive, eu tenho também charts que mostram a Catalunha se separando da Espanha. Jamais o governo espanhol vai permitir isso, porque é a região mais rica da Espanha. Então, se a Espanha permitir que a Catalunha se torne um país, você vai ter uma quebra no PIB, você vai ter uma quebra na economia, tá? E aí, essa imagem mostra os movimentos aí de 2019, tá? Então, a Catalunha não pertence à Espanha, não é da Espanha, a Catalunha tem que ser livre. Mas quem estava por trás dessa nova onda de protestos acabou sendo preso, tá? O governo espanhol não deu muita moleza, não deu muita boiada, não, tá? Mandou prender, tá? Dentro da Espanha eu tenho uma outra região que também quer se tornar independente, tá? Que é o País Basco, que fica aqui mais ao norte. O País Basco ele pega um pedacinho da Espanha e pega um pedacinho da França, tá? O mapa aqui só está mostrando aqui a Espanha. Vale lembrar que os bascos eles já foram muito mais radicais, tá? Os bascos eles acabaram criando também um grupo separatista armado que era o ETA, tá? O ETA ele acabou o quê? Partindo aí para os mesmos princípios aí do IRA, tá? O IRA, lembrando, é um grupo lá da Irlanda do Norte. O ETA é um grupo lá do País Basco. O País Basco é uma região que fica entre a Espanha e a França. Eles também partiram para a luta armada, tá? Para atentado, para matar pessoas ligadas tanto ao governo espanhol quanto ao governo francês, usando também do mesmo artifício, tá? Vamos perturbar bastante, vamos dar bastante dor de cabeça, vamos causar bastante desordem, que esses caras vão ficar de saco cheio e vão dar para nós um território, criar um país. Não, isso não aconteceu, tá? O mesmo caso do IRA, o governo acabou o quê? Caçando essas pessoas, tá? Acabou o quê? Gerando muito mais violência, tá? Até que o que acabou acontecendo é o seguinte: também essa região acabou ganhando uma certa independência, mas também faz parte da Espanha, também faz parte da França, tá? Eles têm uma certa independência cultural, mas o Estado não foi reconhecido como país. Então eu tenho algumas regiões aqui que mostram o País Basco, tá? Pegando a Espanha e pegando a França, tá? Mas ainda são parte tanto do território francês quanto do território espanhol, tá? Nenhum dos dois governos acabou aceitando a criação desse novo país. E aí tem aqui imagens, tá? Mostrando do lado esquerdo, mostrando atentados ligados aqui ao IRA, do lado direito, atentados ligados aqui ao ETA, tá? Explosão de carro-bomba, assassinato, tá? Esse tipo de coisa. Então, dentro da Espanha, dentro da Europa, desculpa, os dois grupos que acabaram indo para o lado da violência e criando grupos paramilitares, tá? O ETA e o IRA, tá? Hoje em dia já são grupos que não praticam mais esse tipo de atentado, tá? Não praticam mais esse tipo de violência, tá? E a gente vai ver aí outros países aí que enfrentam problemas ligados a movimentos separatistas, tá? A Chechênia é uma região da Rússia. Vale lembrar que a Chechênia, a população lá é islâmica, tá? É muçulmana, e a Rússia é um país cristão ortodoxo. Também tem a ver com, durante o processo da criação do Estado da Rússia, né? Essa região não conseguiu ser autônoma, não conseguiu criar ali um país, não conseguiu criar uma nação, foi anexada pelos russos, tá? Também é uma região que ela envolve muita riqueza. A região que você tem a Chechênia, ela é recheada de petróleo, tá? Ela é rica em petróleo. Então o governo russo ele não aceita o desmembramento, né? Olha que coisa interessante. A Rússia é o maior país do mundo, tem território para arrebentar. A Chechênia ela é uma região minúscula, bem pequena, mas mesmo assim o governo russo ele não dá esse território, porque é aquilo que eu falei, uma região rica em petróleo, tá? E aí qual foi a solução? Os chechênios eles partiram para a briga em cima dos russos e os russos revidaram, tá? Então é uma região que ela é assolada por conflito, ela é assolada
pela violência, tá? Os chechênios, lógico, né, eles tiveram que partir para atentados, né, não tem como enfrentar o exército russo, só que aí a Rússia foi lá e invadiu a Chechênia lá e acabou destruindo toda a região, colocou a região abaixo, tá? Tem aqui, ó, a parte da Chechênia, tá? A parte da Chechênia, lembrando, faz fronteira com vários países aqui que são países independentes, pertenciam à antiga União Soviética, a Geórgia, Azerbaijão, a Armênia, a Turquia. Uma coisa bem interessante, tá? Não cai na nossa aula, não tem no nosso livro, mas vale a pena lembrar, hoje a Geórgia, ela enfrenta aí um conflito aí ligado a esses movimentos separatistas, né? Tanto a Armênia, quanto a Geórgia, quanto a Turquia estão em conflito nesse instante, né? Tem até aquele grupo lá, né? De rock, o System Feudal, que o vocalista fez já uma série de vídeos mostrando esse conflito, que o mundo, como é uma região que ela está isolada, é uma região que não envolve muito interesse aí geopolítico, acabou meio que assim deixando de lado a mídia, né? O mundo acabou deixando de lado, mas hoje o pau tá comendo nessa região, tá tendo uma briga intensa, porque a Geórgia e a Turquia se uniram para pegar um pedaço do território aqui, para bombardear um pedaço do território da Armênia, tá? Então mostra como que essa questão aí de movimento separatista, de reivindicação de território, é uma coisa muito presente, tá? Dá uma pesquisada aí nesse assunto aí, que ele tá em pauta, assim, na questão geopolítica, né? Nosso livro não traz, que é um conflito aí meio que secundário, também ele é muito recente, começou esse ano, né? Tem a questão do próprio coronavírus, que acabou tomando muita notícia no mundo aí, né? E acabou esquecendo essa parte do conflito, mas até o vocalista do System of a Down aí acabou mostrando, a banda novamente se uniu aí para fazer 2 músicas novas para chamar a atenção do mundo desse conflito, tá? Mas aí vamos voltar ao nosso conteúdo aqui, no caso da Chechênia, área rica em petróleo, tá? Um dos episódios mais sangrentos aí desse conflito tem a ver com o massacre de Beslan, tá? Para quem não sabe, um grupo de chechênios acabou invadindo uma escola russa, tá? A escola tinha mais ou menos aí por volta de 800 alunos. Eles acabaram deixando todo mundo ali de refém, cercaram a escola e eles reivindicavam a retirada das tropas russas da região da Chechênia. O governo russo, ele acabou levando a coisa no banho-maria, tá? Até que teve um dia que eles tramaram um ataque para retomar a escola. O ataque ele foi mal organizado, mal feito, tá? O governo russo ele utilizou um tipo de gás sonífero para poder invadir a escola, só que acabaram errando a dosagem, tá? E quem inalou o gás acabou morrendo, tá? Então você teve praticamente assim, a maior parte dos 800 estudantes, assim, uma parte muito grande, tá? Não sei o número total, que o próprio governo russo ele acabou escondendo, mas pelo menos 200, 300 estudantes acabaram morrendo porque inalaram esse gás. E teve conflito lá, os terroristas acabaram enfrentando o governo russo, tá? Os soldados russos, acabou também aumentando a proporção do massacre, mas mostra como essa questão de ocupação nunca acaba bem, tá? Quando você parte para violência. Uma outra parte do mundo indo para Ásia, indo para a parte sul da Ásia, a região da Caxemira, tá? Só que aí já é um outro tipo de conflito ligado a território diferente, porque a região da Caxemira é uma região que ela pertence à Índia, né? Só que quem reivindica essa região é o Paquistão, porque quando os dois países, quando os ingleses abandonaram, isso aí tem a ver com o processo de ocupação inglesa, tá? Quando a Inglaterra, os ingleses, eles foram embora dessa região aí, eles acabaram não dividindo bem os territórios, tá? Então eles deram um pedaço de terra para a Índia, onde a maior parte da população é paquistanesa, tá? É muçulmana. Então o Paquistão ele reivindica essa região. Lógico, a Índia não vai dar essa região para eles, e aí você tem toda uma dinâmica ali armada, tá? Todo um conflito ali meio que pré-estabelecido. O que mais chama atenção, tá? Sobre essa faixa de terra, o Paquistão
reivindica, a Índia nega. Vale lembrar que, diferente dos outros lugares, a gente está falando agora de dois países, a gente não está falando de uma minoria e um país indo lá e atacando, não, a gente está falando de dois países, tá, reivindicando o território. E o que mais chama atenção, tá, são dois países que fazem parte aí do clube atômico, tá, são dois países que têm arsenal nuclear, armas atômicas. E o que mais chama atenção, quase que mensalmente os dois países eles acabam trocando tiros na fronteira, tá? Tropas da Índia atiram em tropas paquistanesas, o Paquistão vai lá e acaba revidando, atira nos soldados da Índia, tá? Então você tem ali um foco ali de tensão muito grande envolvendo os dois países, tá? Então a área da Caxemira é essa aqui, e o que é mais interessante, tá? Até a China já se envolveu no conflito, se envolveu como? Anexando parte de território para ela. Enquanto o Paquistão e a Índia estão lutando por essa área, a China ela acabou pegando um pedacinho da região, foi lá, não tinha nada a ver com isso, foram lá, se intrometeram, pegaram um pedaço de território, mais tensão para a área da Caxemira, tá? Da área da Caxemira é o que a gente chama aí de barril de pólvora. A qualquer hora pode ser deflagrado aí um conflito regional, de um conflito regional se tornar aí um conflito em âmbitos aí mundiais. Pior, envolvendo países que têm armas nucleares, né? A Índia e o Paquistão têm, mas a China, do ladinho da China a gente tem a Rússia, tá? Então mostra como essa questão de fronteira, essa questão de território, até hoje, nos dias de hoje, tá? Envolve muita tensão, pouca diplomacia, pouca conversa, tá? Você não consegue chegar em um acordo comum, nenhum país ele quer abrir mão de território atualmente. Todos eles acabam optando em conflito, em tensão, tá? Então é interessante a gente ver isso aí com bastante cuidado. O livro ele traz vários exemplos, tá? Esses que eu peguei são os exemplos assim, que com frequência tá na televisão, com frequência você vê em algum grande portal falando, tá? É interessante vocês darem uma olhadinha, principalmente nessa questão da Armênia, tá? A coisa lá simplesmente pode ser resolvida ou pode aí, ó, criar uma proporção maior e até chegar a uma guerra, tá? Mas assim, mostra que todos os continentes eles envolvem o que? Essa questão de território, de separatismo, né? De populações que reivindicam território, tá? De países que reivindicam território presentes aí no seu dia a dia, tá? A aula de hoje é essa, tá? A gente vai se vendo, vai se falando. Qualquer dúvida vocês me procurem aí, a gente vai conversando. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.